Bom dia a todos. É um prazer enorme e uma honra poder contribuir de alguma forma nessa fase que o país está mergulhado, né? A gente não poderia começar essa série de estudos sem falar um pouco do professor Olavo de Carvalho, né? Para mim, pelo menos, o professor Olavo de Carvalho, eu conheci o professor Olavo de Carvalho há uns 3 anos atrás, tá certo? Eu estava emaranhado nas barbas de Osho Rajneesh. Conhecem? É um barbudo um sofista, que é uma mistura ali de hinduísmo, politicamente e espiritualmente incorreto, como ele mesmo se diz. Esse Osho Rajneesh, ele foi o guru dos hippies, do movimento hippie. E ele está fazendo um sucesso meio aí forte por causa do mercado editorial, né? É o guru da esquerda. Para mim, o guru espiritual da esquerda hoje se chama Osho Rajneesh, né? Então, esse cara, eu estava lá nessa situação, impressionado com a ironia fina dele, né? Mas, através do YouTube, eu tive certa vez eu me deparei com um velho ranzinza metendo a mão na mesa e falando benditos palavrões, certo? E daquele dia em diante, a minha consciência foi chocada. Eu venho conhecendo o Olavo, não pessoalmente, mas através de seus trabalhos, e tenho me encantado com a sinceridade dele, com o sacrifício que ele fez, né? E ainda continua fazendo, mesmo idoso. O Olavo tem a idade da minha mãe, tem 68 anos, e não é brincadeira. O cara de tamanha inteligência, de tamanha bagagem, né? Então, Olavo, nós podemos considerar que o Olavo ele é um verdadeiro profeta para o Brasil, né? Eu tenho experiência de 24 anos no meio evangélico, e lá nós aprendemos que profetizar não significa apenas ficar adivinhando o futuro, especulando, tá certo? O verdadeiro profeta é aquele cara que tem a coragem de denunciar a corrupção do seu tempo, denunciar a proximidade de um abismo moral, tá certo? E quem fez isso pelo Brasil nesta década, nesses últimos anos, foi o Olavo de Carvalho, tá certo? Quando você estuda a gramática, uma das categorias de palavra que você aprende são as interjeições, não é isso? E para que servem as interjeições? Para expressar sentimentos que não são possíveis, na maioria das vezes, serem expressos pelas palavras, tá certo? E esses sentimentos, essas interjeições, podem se expressar também através de locuções interjeitivas. Não sei nem se existe, se existe esse termo, mas o Olavo de Carvalho usou e abusou num país lameado de corrupção e de imoralidade como o nosso. O Olavo usou, a meu ver, numa medida conveniente, oportuna e necessária, os seus benditos palavrões. O povo de bem, o povo cristão, o povo patriota, o povo que quer trabalhar, nada mais quer do que cuidar da sua família e da futura geração, esse povo, às vezes, um dos maiores motivos que eu tenho observado de rejeição do Olavo
é a questão retórica dele, que essas extrapolações dele retóricas, tá certo? Mas pensem comigo, vamos ser analógicos. Pensem comigo. Se você fosse um pastor de ovelhas e você tivesse uma ovelha sua que caiu numa fossa, como é que você faria para salvá-la? Se você não tivesse uma corda ou um gancho, você teria que ir lá e melar suas mãos de fezes, e você teria que chegar lá no fundo da fossa e resgatar a sua ovelha. A meu ver, o grande Olavo, ele veio, ele se sacrificou e tem se sacrificado e tem mergulhado nesse pântano moral que é o Brasil de hoje, para nos trazer a lucidez, nos trazer a lucidez de volta, né? Certo? Então o Olavo é um cara muito especial, ele tem sido um marco na história do Brasil, certo? Nós vamos falar isso mais na frente, né? Nós vamos falar muito sobre o Foro de São Paulo, sobre a estratégia de dominação do Brasil, que é muito antiga, né? E vocês vão perceber, vão ter a oportunidade de perceber conosco que o Olavo, ele tem feito um trabalho assim, jornalístico, histórico e também espiritual pelo povo brasileiro. Tá certo? Nossas maiores homenagens ao professor Olavo. Desejamos que ele tenha muita saúde e continue motivado aí. Eu acho que o cara já brilhou tanto, ele já produziu tanto que é difícil. Eu acho que nós não temos expectativa assim de nos próximos 100 anos alguém que supere os insights, a força e a coragem do Olavo no território brasileiro. Tá certo? Para mim, o Olavo tem razão. A gente queria só deixar claro que existe um canal no YouTube chamado Vlogoteca, tá certo? Conhece? Da Ana Carol Campagnolo. A conheceram? Pronto, ela tem ela fez eu creio que uma leitura sistemática e dinâmica de todo o livro do professor Olavo, tá certo? Então, bem feita, uma coisa bem feita. Ele é professor, eu acho que de história, né? Então, nós não estamos aqui para reinventar a roda. Não faria sentido nós repetirmos uma leitura do livro do Olavo. Nós estamos aqui para refletir, né? Comentar e extrair extrair da sabedoria do Olavo aquilo que nós podemos aplicar nos nossos contextos, né? Contextos culturais, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua. Tá certo? Muito bem. Aqui, eu fiquei com o capítulo aqui, uma parte cujo título é Estudos. Tá certo? Eu fiquei... o Olavo, ele tem uma retórica assim, espetacular, né? Jornalista antigo, raposa velha, cara altamente... não dá para cansar quando você lê o Olavo, tá certo? Se você é preguiçoso, você não gosta de ler, né? Se você é como a maioria dos brasileiros, eu sugiro demais você se livrar desse vício lendo o professor Olavo. Aqui é como se ele estivesse na sua frente lhe dando um carão, um sermão, tá certo? Um sermão com amor, com carinho, né? Todos nós aqui estamos passando por uma renovação, né? Intelectual e cultural, né? Nós todos somos filhos de escolas amantes do Paulo Freire, né? Hoje as meninas... eu tenho uma prima
que faz mestrado na Universidade Acular, ela já se comprometeu, só falar que é minha prima. Mas eu tenho uma prima, não vou dizer quem é, tenho várias primas, que as amigas delas, as professoras lá das escolinhas onde ela estagiou, onde ela trabalha, se sentem viúvas de Paulo Freire. Tá certo? Então, todos nós aqui somos filhos dessa pedagogia do oprimido. Todos nós temos aí anos e anos aprendendo a ser invejosos. Toda a desgraça do mundo é por causa dos empresários, por causa da elite fascista opressora, né? Povo nojento, né? Mas assim que o pessoal consegue alguma coisa, esse pessoal vermelho consegue algum patrimônio, eles se tornam altamente conservadores, né? Colocam seus filhos se tornam imediatamente Ronaldinho dos negócios, né? É uma coisa linda, né? Então, olha o Olavão aqui, ele na página 603, lá embaixo. Isso aqui eu não posso deixar de colocar uma seta bem grande do lado desse parágrafo. O importante não é estudar por estudar, para adquirir cultura ou seguir carreira universitária, mas encontrar respostas a questões determinadas que tenham importância existencial para você, para a sua formação de ser humano e não só de estudioso. Tá certo? Aquilo que você dedica tempo para pesquisar, investigar, tem que dizer respeito à sua vida. Tá certo? Faz muita pena a gente ver meninos que passam 4, 5 anos fazendo a graduação, aí passam mais 2 fazendo mestrado, mais 4 fazendo doutorado, tá certo? O cara fica velho estudando uma banalidade, um insight que não passa de uma charlatanice de um discípulo de Karl Marx. Tá certo? Eu tentei começar, eu fiz um esforço, a minha esposa aqui é testemunha, passei 3 meses tentando permanecer na UES, fazendo meu curso de filosofia, tá certo? Mas não suportei, 3 meses. 3 meses, à noite, chegava cansado do trabalho, ia lá, mas é muito difícil, né? A gente chegava na sala de aula, aí o cara começava a pregar ali o relativismo, né? Ficava, não, rapaz, a verdade não existe. Aí começava a fazer uma chacota barata da tradição, dos mitos simbólicos maravilhosos da tradição judaico-cristã, né? Rapaz, você não acha ridículo o tal do jardim perdido, do paraíso perdido, tá entendendo? Aí e aos poucos as meninas iam se tatuando, iam pintando o cabelo de azul, iam colocando piercing. Em 3 meses a coisa já estava diferente, sabe? Você já sentia assim, um cheiro de maconha, já mais, certo? Nas sextas-feiras ali, você, quando dava o sol ia se pondo, certo? A fumaça já ia subir. Então, assim, a honestidade, a verdadeira investigação intelectual, o estudo legítimo, importante, é aquele que advém de um incômodo, certo? De uma inquietação sua, tá certo? No meu caso, eu fiz um concurso para a Justiça do Trabalho, eu sou servidor da Justiça do Trabalho, tá certo? Eu sou engenheiro civil e trabalho na divisão de manutenção da infraestrutura lá dos prédios e tal. Quando você entra no contexto de serviço público, você que foi um aluno razoável a vida inteira, tá certo? Às vezes você tira, depois de tirar um 2º lugar no concurso, disputando com o Brasil inteiro, quando você chega no serviço público brasileiro, eu falo isso não é a Justiça do Trabalho, não estou falando mal do judiciário, estou falando da cultura adotada pela maior parte da estrutura pública brasileira.
Você chega lá, doutor, todo aquele seu esforço, a sua dedicação, não significa praticamente nada. Né? Por quê? Por causa da pretensão, com aparência nobre, de Estado laico de direito. Negativo. Esse país não é um Estado laico de direito. Esse país é um Estado lacaio. Você tem que trocar as vogais aí. Né? De laico para lacaio, a diferença é grande. Né? Lacaio é aquele que vende a alma pelo poder. Né? É aquele cara, o babão, safado, que fica ali nos pés ali do poderoso ali, do patrão, atrás das migalhas ali, né? Então, essa cultura está disseminada no país. Eu tenho a minha infância inteira, a minha formação toda foi no meio cristão, evangélico, e essa cultura de lacaios me incomodou profundamente. A gente jovem e tal, né? E fui atrás das respostas. Fui investigar, rapaz, tem alguma coisa errada. Né? Aí a gente começou um processo de capacitação e de dedicação e tal, tentando implementar novos modelos e tal. E nada surtindo efeito. Rapaz, o problema está comigo. Vou estudar um pouco de psicologia. Devo estar falhando. Fiz um estudo ali, expedito, na diagonal, sobre psicologia. Chegamos na disciplina de liderança. Não, para você influenciar os seus liderados e o seu ambiente de trabalho, você tem que ser um líder, de preferência servidor, né? Tudo bem, aí fomos lá, mas não tinha, o problema não era esse. A gente estava seguindo ali as regras da liderança servidora. Aí não, eu estou precisando me tornar um líder avançado. Líder com formação em neurolinguística, tá certo? Aí parti para o coaching, né? E fui conhecer a liderança, né, de alta performance, né? Não, rapaz, eu comecei a aplicar, não sentia nenhum efeito, tá certo? Aí não, isso é um problema. Vamos lá, aí até que eu me deparei com uma das falas lá, com um dos filósofos que o Olavo de Carvalho mais desmascarou, né? Que foi o Immanuel Kant, né? Immanuel Kant, que na verdade essa ideia que eu vou passar aqui não é dele não, também não é dele não, vem do budismo, que é o quê? A realidade, ela é função do que você percebe. Mude a você mesmo e você mudará o mundo, né? Isso aí me levou para quê? Para os caminhos do budismo, tá certo? Da separação. Eu comecei a deixar para lá, não, realmente eu vou voltar mais nem aí, vou estar nem aí mais para essa nossa cultura. Eu vou viver aqui no meu cantinho, não vou me envolver, né, e tal. E nesse meu envolvimento com o budismo, eu estou relatando aqui um resumo da minha trajetória intelectual para chegar até aqui, tá certo? Eu me emaranhei, como eu disse no começo, nas barbas compridas, as barbas do Osho Rajneesh. Bem aqui a barba dele. Vocês já viram a foto dele? Pois é. Não recomendo, nem ver. Muito feio. Certo? Graças a Deus e aos benditos palavrões do velho Olavo, certo? Certo dia eu me deparei com um velhinho, né? Dizendo palavrões lá, de frente para uma câmera, né? E ali foi como se fosse um balde de água fria, né? Um jato de ácido, né? E a gente se reencontrou, né? Vocês não imaginam quantas e quantas pessoas estão voltando para os caminhos direitos, né? Através dessa subversão olaviana, né? Então,
eu agradeço muito por ter vivenciado exatamente essa experiência aqui que ele recomenda, que você trilhe, que você priorize na sua vida o seu tempo e as suas energias, que você dedique tudo isso na resolução de problemas que ele dizem respeito, tá certo? Se você está, às vezes, passando por um problema conjugal, né, comece a investigar, tá certo? Esse problema. Aí você vai ali passar pela psicologia, você vai buscar uma experiência ali na filosofia, né? E eu, sinceramente, tenho percebido que todos os insights conservadores, eles têm nos remetido à velha e boa tradição cristã. Para finalizar a parte de restauração intelectual do Brasil, o Olavão argumenta aqui que, na verdade, a educação universitária brasileira, sem exageros, ela consiste de uma anti-educação que visa somente inculcar no aluno a mentalidade dominante da classe acadêmica. Tá certo? Os meninos ficam submetidos ali a pressões, né, escondidas nas provas, né, nos trabalhos, tá certo? E acontece um fenômeno absurdo, que é o julgamento do passado sempre à luz do presente e nunca o presente à luz do passado. Vocês entenderam a consistência dessa constatação? Né? Nós criamos a mania de sempre acharmos que somos a geração mais evoluída, nós somos um modelo de excelência para as gerações, né? E condenamos todo o legado dos nossos pais, né? Todas as construções que têm preço de lágrimas, de suor, de lágrimas, de sangue, né? Digo, nós criamos essa mania e achamos que isso é chique, né? Que isso é sofisticado, né? Mas só que o verdadeiro intelectual, o verdadeiro buscador da verdade, ele chega, na verdade, à conclusão de que todas as épocas são iguais perante Deus, né? E para vocês, para todos nós que somos cristãos, chega-se à conclusão de que, na verdade, você tem sempre uma luta, uma guerra, né, entre o bem e o mal, né? Sempre. Muito bem. E o mais importante, agora isso aqui é que eu queria fechar com esse pensamento. Nós temos um desafio enorme, mas nós temos nossas limitações. Nós não podemos deixar de conhecer os gigantes pensadores, tá certo? Que estão todos aqui registrados. Aqui estão as sugestões do Olavo nas páginas, principalmente na página 603. O Olavo, ele vem aqui, ele apresenta um resumo dos principais pensadores que embasaram a sua formação, tá certo? Entre os quais eu acredito que os mais importantes foram Aristóteles, São Tomás de Aquino e Eric Voegelin. Não é assim? Muito bem. Mas são vários aqui, eu já tive o prazer, tenho vários títulos desse lá em casa e nós vamos juntos aqui estudando, né? Mas agora, o mais importante é que você tenha bastante critério na escolha dos seus gigantes de referência. Por quê? O importante é que você, nem que você continue como um anão, como um humilde
buscador da verdade, pelo menos você estará montado nos ombros de gigantes. Tá certo? Esse é o segredo, esse é o grande conselho que o Olavo vem nos dar para que nós não só restauremos o nosso intelecto, mas nós também contribuamos para a restauração do intelecto e, por consequência, da nossa cultura. Tá certo? Na terceira parte do nosso estudo de hoje, que começou com conhecimento, em seguida veio o estudo com o nosso amigo Adriano, e aqui eu vou terminar a parte de linguagem. E como o professor Olavo fala, conhecimento é intimidade. Não é à toa que a maioria dos palestrantes, quando começa, eles começam falando da sua própria vida, porque é aquilo que você mais conhece, que você tem mais intimidade. Então, nós chegamos nesse acordo, e por que eu vou falar de linguagem hoje, e o porquê que eu vou falar de linguagem hoje também tem íntima relação com a minha história. A minha formação de ensino superior é bacharel em ciências náuticas, e eu sempre tive afinidade com ciências exatas, porque eu nunca consegui aprender direito de ciências humanas, nunca consegui aprender direito português, história, geografia, essas coisas, mesmo porque eu nunca conseguia entender como os professores, eles não gostavam de ensinar a verdade objetiva, e sempre tentavam passar algo subjetivo, e aquilo nunca apareceu verdade para mim. Eu sempre ouvia os professores e não entendia muito bem, porque aquilo não parecia realidade, parecia algo diferente ou até mentiroso. Não conseguia identificar por quê. E a parte da matemática, onde 2 mais 2 é 4, parecia muito simples, muito exato, e eu conseguia aprender aquilo ali de maneira objetiva. E sempre me atraiu. Justamente por isso, porque na parte das exatas eu conseguia saber onde eu estava pisando. Eu sabia que aquilo ali era solo verdadeiro. Enquanto que nas partes humanas, cada professor falava uma coisa. E a gente nunca sabia o que era, porque cada professor tinha a sua própria verdade. Então, eu me perguntava, como a gente vai chegar a algo consistente aqui? Então, todo esse caminho, toda essa dúvida sempre me fez ter afinidade pela parte de exatas e em detrimento da parte de humanas, acabou que eu fui para a parte de exatas. E o interessante é que eu nunca tive uma boa aptidão na escrita, na leitura, e eu falo isso com toda a tranquilidade, com toda a humildade, mesmo porque a minha base não foi boa. E assim fui levando a vida, fui para a área militar, para o serviço militar, né, sempre aproveitando as habilidades cognitivas que eu consegui desenvolver. Bom, entrei na área de segurança da navegação, onde eu trabalho até hoje, mas ainda continuo na parte de exatas. E o que foi que aconteceu na minha vida? Em 2014, 24 de outubro de 2014, um dia antes da eleição da presidenta Dilma Rousseff, eu vi no Facebook um velho, posso dizer, tem mais de 60 anos, né? O professor Olavo falar assim: eu não vou me surpreender se o PT roubar a eleição amanhã. Aí eu olhei para aquilo ali, eu não conseguia conceber aquilo ali, eu não conseguia imaginar. Como assim? Nós vivemos numa democracia, como é que o partido vai roubar uma eleição? Não é possível. Eu não tenho capacidade de imaginar isso. E isso se realizou no dia seguinte. No dia seguinte, às 3 ou 4 horas da tarde, eu estava sentado no computador, atualizando o site lá do TSE, e do nada a apuração foi de 0 a 100%, com a Dilma Rousseff se elegendo. Meu Deus do céu, nós vemos na barbárie. Nós vemos na barbárie, porque a partir do momento que o povo não elege mais seus liderados, nós vemos na barbárie. E aí, esse choque de realidade criou uma confusão na minha vida, porque como é que esse senhor, esse velho, conseguiu prever que isso ia acontecer? Ele é o quê? Ele é um profeta? Ele é enviado dos deuses? Ele consegue falar com o espírito? Não pode, não está uma coisa errada aí. E aí eu fui investigar a vida dele, comecei a estudá-lo e tal. Não preciso repetir aqui o que nossos amigos falaram da vida dele, porque é de profundo conhecimento nosso. Mas, então, eu comecei a fazer o curso online de filosofia dele. 2015, 3 meses depois, eu me inscrevi no curso online de filosofia. E depois de 3 meses de curso online de filosofia, eu fui fazer vestibular, fui fazer vestibular, né? 10 anos depois, eu me formei em 2007, 2015, 7 anos depois, eu fui fazer vestibular. E engraçado, minhas notas de redação, como eu tinha falado para vocês, a minha afinidade era em exatas, nunca fui bom em humanas, as minhas notas de redação não passavam de 7. E nesse vestibular de filosofia, nesse vestibular que eu fiz, depois de 3 meses do curso online de filosofia, eu tirei 9,5. Eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada aqui.
O que aconteceu, e hoje eu consigo entender, o aprendizado que eu tive com esse senhor me deu a capacidade de perceber a realidade e expressar a realidade como ela poderia ser expressada. Ele contribuiu para a minha inteligência, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar sobre inteligência e falar sobre linguagem, que é a parte que me atraiu mais, a parte de linguagem. Como eu tão rápido consegui desenvolver a minha linguagem. E aí depois, fazendo o curso, ele fala sobre técnicas que você pode aprender, sobre gramática geral, não essa gramática que a gente aprendeu, aprender latim, estudar retórica, estudar lógica. Tudo isso ensinos que eram dados, que foram passados antigamente, na Idade Média, antes desse movimento progressista, que faziam com que os grandes pensadores surgissem, pessoas de grande poder de expressar a realidade, grande poder literário, grande poder de escrever, e hoje não é ensinado mais. Um dos grandes problemas da educação brasileira hoje é essa educação, que não tenta desenvolver o intelecto do homem, dando ferramentas para ele, e tenta transformá-lo apenas numa ferramenta de transformação social, numa ferramenta de revolução social, para um projeto de poder ou para outros projetos quaisquer. Mas isso é só a introdução, eu só quis falar da intimidade que eu tenho sobre o assunto e por que eu vou falar sobre linguagem. E, rapidamente, retomando aqui o que nossos amigos falaram sobre inteligência, e sobre nosso amigo falou sobre o desejo de conhecer, depois ele falou sobre o poder de conhecer, né? Mas poder de conhecer o quê? Poder de conhecer a realidade, poder de conhecer o mundo que nós vivemos, nos tornarmos realmente sábios, para que sejamos menos enganados possíveis por charlatões, por falsos políticos, por pessoas que querem nos enganar. Como nós vamos conhecer a realidade? Com inteligência. Mas o que é inteligência? Inteligência é a lógica, a inteligência são os meios de desenvolver a inteligência. Por exemplo, porque a inteligência, como eu escrevi aqui no fichamento, a inteligência ela não é uma função, ela não é uma faculdade particular. A inteligência não é um instrumento, não é um aspecto seu, ela não é uma coisa sua. A inteligência é você como pessoa inteira. É a sua expressão como ser existente. Entendeu? Então, você como pessoa pode entender a realidade, não a parte sua. Agora, eu vou fazer rapidamente um encadeamento lógico para, a partir da inteligência, nós chegarmos à realidade hoje e como hoje nós não conseguimos perceber a realidade e como hoje nós vivemos numa caixinha de poucos pensamentos, né? Quanto menos inteligente nós somos, ou seja, quanto mais perdemos inteligência, menos sentimos falta, tá? Quanto mais burro você é, menos burro você sabe que você é. O que isso leva a acontecer? Com a pessoa, quanto mais burra, desculpa a palavra, né? Quanto menos inteligente, menos ela sente que é inteligente, só que mais segura ela se sente para falar sobre os assuntos. Mais arrogante ela se torna. Entendeu? Mais ela acredita na sua infalibilidade. O que é que isso leva? Isso leva a pessoa a ter uma menor capacidade de perceber as contradições e dificuldades na realidade brasileira. Como assim, por exemplo? Agora eu vou para o campo ideológico, porque o que acontece? Se eu critico um aspecto do PT, é porque eu sou coxinha. Se eu falo uma coisa de algum político da direita, é porque eu sou comunista. As pessoas elas não conseguem perceber as várias graduações da realidade. Ou você é contra, ou você é a favor de mim. Você não pode ser imparcial. Você não pode tentar estar ali no meio termo ou perceber outros aspectos. Ou é sim ou é não. O brasileiro só pensa com tic-teco. Entendeu? Só tem 2 neurônios. O que é que essa dificuldade em perceber as contradições e dificuldades da realidade brasileira leva? Ela leva com que as pessoas tentem explicar a realidade com poucas palavras. Tá? A pessoa não tem inteligência, ela não tem conhecimento, ela não tem conteúdo, ela vai tentar explicar a realidade com pouco vocabulário que ela tem, com as poucas palavras que ela tem. E aí surgem o quê? Surgem os chavões, surgem os vocábulos, surgem as palavras gatilho, as palavras-chave. Estão vendo o encadeamento das coisas, né? A perda da inteligência, a arrogância, leva a usar poucas palavras, depois aí surgem os chavões.
Que chavões são esses? Vamos lá, anotei vários chavões aqui. Ó. Desigualdade social. Quando eu falo de desigualdade social para vocês, eu tenho certeza que surge um sentimento dentro de vocês. Porque isso foi trabalhado, entendeu? Na mente de todo mundo. Diversidade, fundamentalismo, direitos humanos, extremismo, intolerância, tortura, medievalidade, racismo, ditadura, justiça social, inclusão social. Todas as palavras são repetidas ad nauseam, repetidas constantemente na mídia, para que isso seja entranhado, né, no pensamento de vocês. Qual foi o último chavão, o chavão recentemente lançado nos Estados Unidos e que a esquerda brasileira está repetindo? Fake news. Tudo é fake news. É mais um chavão, entendeu? Para tentar exprimir a realidade. O que é que isso faz? Isso faz com que a realidade brasileira, a maneira como os brasileiros pensam, seja definida apenas, no máximo, por 30 ou 40 palavras. Como é que pode você tentar exprimir uma realidade tão complexa como a brasileira, ou como a da humanidade, ou como da sociedade mundial, com poucas palavras? Isso dificulta o seu poder de imaginar a realidade. Isso faz com que, por exemplo, eu, naquele momento, no 24 de outubro, não pudesse conceber que um partido político poderia roubar uma eleição. Quem define, quem repete incessantemente essas palavras, esses chavões? É a grande mídia, é a grande imprensa. A imprensa que detém o poder, que detém o oligopólio. Nós não estamos falando aqui de democratização da mídia. Não confunda. Nós estamos falando aqui de o poder e o controle que a mídia faz sobre a mentalidade brasileira. O que é que isso faz? Imagine, existem aqui os vocábulos, existe a grande mídia repete esses vocábulos e insere esses vocábulos na mente do brasileiro. Todo dia, na novela, no jornal, nos filmes. E aqui, como já falei, já me adiantei aqui na anotação, né, isso faz com que o brasileiro seja incapaz de conceber, isso faz com que o brasileiro seja incapaz de conceber o que esteja fora dessa caixinha de pensamentos. Esse é um grande problema da realidade. Então, como é que nós chegamos à situação que está hoje? Nós chegamos à situação que está hoje num negócio que o Olavo chama de a longa noite do Brasil. A noite, uma história dos últimos 30, 40 anos que não é registrada. Se nós formos parar para analisar a literatura brasileira, nos últimos 40 anos nós não temos literatura. Os grandes escritores brasileiros já morreram faz 60 anos. Quando você vai fazer um vestibular e você vai discutir a literatura do Brasil, não existe ninguém, não se estuda ninguém que seja vivo hoje. Você não vê Paulo Coelho sendo estudado para o vestibular. Você vê Machado de Assis, você vê Raul Pompeia, você vê Lima Barreto, você vê José Lins do Rego. Agora, fato. Nós estamos 40 anos sem literatura. Nós vivemos num país com 200 milhões de habitantes, né? Um país cheio de universidades, um país cheio de revistas e de jornais que se dizem culturais, mas ninguém se escandaliza com os índices baixos da educação, ninguém se escandaliza com o fato de nenhum cientista brasileiro ser citado no exterior, ninguém se escandaliza pelo fato da literatura brasileira não ganhar nenhum Nobel, nenhum prêmio, um país dessas dimensões. Fato 2, segundo fato, da independência do Brasil até 1970, a história social e psicológica do Brasil ela está bem discriminada e transparente na literatura nacional. Toda a história do Brasil, seja do lado psicológico, seja do lado social, ela está na literatura, mas até 1970. De 1980 até hoje, nós não temos literatura. Né? O que aconteceu de 1980 até hoje? A complexa imagem da vida nacional, que era discriminada de maneira transparente até a década de 70, essa complexa imagem da vida nacional ela foi substituída por estereótipos vulgares e mecânicos. Quem determina esses estereótipos vulgares e mecânicos? A TV, os jornais, os livros didáticos e os discursos políticos. Antes de 1970, quem construía o imaginário brasileiro, quem definia a realidade brasileira, vou citar o nome aqui das pessoas. Antônio Alcântara, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Marcos Rebelo, José Geraldo Vieira, Ciro dos Anjos, Farias Brito. São pessoas gabaritadas, grandes escritores brasileiros, que tinham capacidade, tinham experiência brasileira,
Conheciam as variedades das manifestações regionais e a complexidade da relação entre o homem, a alma brasileira, o indivíduo e a sociedade. Eles exprimiam a realidade como ela realmente é. Essas pessoas morreram, não foram substituídas, e hoje quem faz esse trabalho é televisão, jornal, político, ideológico. Então, essa perda da capacidade de perceber, essa perda da capacidade de vermos o Brasil como ele realmente é, e o fato dos últimos 40 ou 30 anos não estarem registrados na história nacional, é o que nós chamamos de longa noite do Brasil. E superar esse problema, tirar o Brasil dessa situação e tentar colaborar um pouco, pelo menos um pouco, para resgatar o Brasil que realmente é que nós estamos dispostos aqui, nós estamos aqui para realizar esse trabalho. Tudo que aconteceu da nossa cultura já vem pelo lado dos globalistas? Sim, você pode criar uma associação, sim, é verdade, você pode criar uma associação entre a política, a pergunta da Iédia é se, nossa amiga Iédia aqui, a pergunta dela é se esse processo de desaculturação do brasileiro, esse processo de emburrecimento do brasileiro, não vem dos globalistas. Bom, aí respondendo, você pode sim associar uma causa e efeito, né, no que está acontecendo hoje no Brasil, com relação a essas pessoas riquíssimas, as entidades internacionais, multinacionais que têm projeto de poder e controle do planeta. Agora, você não pode, por exemplo, culpá-los por tudo. Entendeu? Você não pode definir a culpa única e exclusivamente para eles. Porque o projeto deles foi tentado ser aplicado em todos os países do mundo. Alguns países deram certo, outros não. Por que aqui deu certo? O porquê que aqui deu certo o projeto deles e por que nós não conseguimos nos defender desse problema é que a gente tem que estudar e tentar sair desse problema.